Patrícia Davidson e eu estou aqui hoje com muito prazer a convite da Central Nutrition para apresentar o que a gente pode fazer em situações de síndrome do intestino irritável. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista há 20 anos, trabalho em clínica, consultório, cursos online, então tenho uma longa jornada aí com a nutrição funcional, fui a pioneira em nutrição funcional no Rio de Janeiro, e com isso eu venho aplicando todos esses conceitos e os conceitos que eu trouxe de 9 formações diferentes minhas para o tratamento de pacientes com síndrome do intestino irritável, síndrome do cólon irritável. Eu vou passar hoje para vocês todos os meus conhecimentos científicos sobre isso e também as minhas impressões na colocação desses conhecimentos científicos em prática no dia a dia do consultório. Então vamos a eles. Então a síndrome do intestino irritável, e em português a gente chama de SII, síndrome do intestino irritável, ou IBS em inglês, e eu gosto sempre de colocar esse termo em inglês, porque muitas vezes vocês vão buscar nos artigos científicos, né, em plataforma tipo a PubMed, e vocês vão colocar Irritable Bowel Syndrome, tá? Então esse é o termo em inglês. Então a gente percebe que o cólon irritável ele afeta mais de 760 milhões de pessoas, até a 1,9 bilhões de pessoas em todo o mundo. Mas a gente sabe que afeta até 25% dos adultos, a maioria com menos de 50 anos, sendo muito mais mulheres do que homens, na proporção de 2 para 1. E essa síndrome ela comete todo o intestino delgado e o intestino grosso, com alteração na função motora, então na motilidade, e no aumento também da sensibilidade desses pacientes. É um distúrbio funcional porque altera a conexão do cérebro e do intestino. Então, ele provoca uma perturbação na forma com que o intestino e o cérebro vão se correlacionar. E também como que o intestino, o cérebro e o sistema nervoso como um todo, eles interagem. Esses pacientes, eles têm uma tendência à depressão. Por quê? Porque tem terminações nervosas na parede intestinal, que são muito sensíveis. A distensão do cólon, principalmente descendente, pode ativar alguns locais no cérebro de reconhecimento de dor e de emoção. E essas emoções, elas acabam sendo muito mais incisivas e muito mais impactantes em pacientes com cólon irritável, porque eles têm essa sensibilidade visceral e também dor na palpação. A gente também pode ainda considerar que a síndrome do cólon irritável provoca alterações no metabolismo da serotonina. Como que acontece isso? Então, a gente tem tanto a serotonina podendo provocar alterações no colo irritável, como o colo irritável causando alterações na serotonina. 2 genes envolvidos no metabolismo da serotonina, eles são menos expressos em pacientes com colo irritável, que é o gene do transportador da serotonina e a enzima-chave para a produção de triptofano, que é a hidroxilase 1. Essa enzima ela vai converter o triptofano em 5-HTP e 90% dessa serotonina ela é produzida no ambiente intestinal. Além disso, pacientes com colo irritável também podem ter uma hiperativação, uma superativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal de forma crônica, com aumento de cortisol, com fadiga, com tendência ao aumento de gordura abdominal e também a depressão. Então, não somente pela redução da serotonina, mas também por ativação desse eixo tão importante com liberação excessiva de cortisol. O cortisol elevado, ele é um estressor visceral também e ele pode aumentar o nível de ansiedade muito presente nesses pacientes com colo irritável. A gente vê, em termos de consultório, esses clientes eles são muito suscetíveis a mudanças emocionais de uma maneira geral. As citocinas inflamatórias, elas também, produzidas lá no ambiente intestinal, elas também podem ativar esse eixo hipotálamo-hipófise adrenal, também piorando o estresse e o quadro de paciente com colo irritável. Quando a gente fala em colo irritável, ela é classificada em 4 tipos. Colo irritável com predominância de constipação, com predominância de diarreia, colo irritável misto e aquele não classificado. Por que isso aqui é importante, gente? É importante porque quando você está diante de um paciente no consultório, você precisa entender qual é o predomínio de sintoma que acontece no caso dele. Por quê? Porque você vai tratar diferente alguém que tem predominância de constipação, diferente de alguém que tem predominância de diarreia.
E aí, o que é importante? A gente saber, deixa eu mudar aqui minha câmera para cá, para facilitar a visualização de vocês. Então, por exemplo, os pacientes que têm colo irritável com predomínio de constipação, eles têm mais de 25% dos movimentos intestinais associados com a escala de Bristol 1 e 2. Então, são aqueles que vão ter pedaços mais separados de fezes, mais duros, aquelas bolinhas grudadas, então, sempre associado à escala 1 e 2. E se o teu paciente não conhece muito bem como que ele evacua, você pode apresentar essa escala de Bristol para ele no consultório e perguntar qual desses tipos ele se refere maior familiaridade no cocô dele. Nos pacientes que têm predominância de diarreia, eles têm mais de 25% dos movimentos intestinais relacionados à escala de Bristol tipo 6 e tipo 7, que são a massa pastosa, bordas mal definidas, sem formato das fezes, as fezes mais em forma líquida ou sem formatos muito sólidos. Aqueles que têm predominância do tipo misto, mais de 25% são associados com 1 e 2 e mais de 25% associado a 6 e 7. E os não classificados, a gente não se encaixa em nenhum desses tipos específicos de movimentos intestinais. Falando um pouco sobre os sintomas característicos, o que a gente tem como sintomas principais? E é isso que vocês vão olhar nos pacientes de vocês. Eu estou tentando ser científica, mas ao mesmo tempo trazer questões práticas do consultório, porque isso é o que vai ajudar vocês. Então, muitas vezes, o paciente ele vai se descrevendo com esses sintomas, às vezes ele até te procurou por conta disso. Então, eu tenho uma grande maioria dos meus clientes que me procuram para emagrecimento, mas eles sempre têm algum problema associado, e muitos desses problemas são intestinais, então eu lido muito com paciente com colo irritável há muitos anos, e aí ele vai começando a te relatar. E como você já está assistindo a minha aula aqui nesse congresso, você já vai falar, caramba, eu ouvi a Patrícia Davidson falar isso lá no congresso da Central Nutrition, vai ver que esse paciente ele tem colo irritável. Quem vai fazer o diagnóstico não é você, se você é nutricionista como eu, é um médico que faz o diagnóstico, mas você tem que saber também como faz o diagnóstico, e a gente vai ver isso no próximo slide. Então, sobre os sintomas principais, a gente tem alteração de motilidade, a gente tem alterações no sistema nervoso central, a gente tem alterações na função imunológica, porque todas as questões que acontecem dentro do intestino, sobretudo com desbiose, aumento de permeabilidade intestinal, que a gente vai falar mais à frente, tem alteração imunológica. Muco nas fezes, em alguns casos, evacuação incompleta em outros. 60% desses pacientes podem cursar com fibromialgia. E aí, gente, um parênteses aqui, porque normalmente o paciente com fibromialgia, ele vai procurar um médico especializado para fibromialgia e outro especializado em gastro ou então em intestino, para poder olhar o quê? Para a disfunção intestinal dele, quando na verdade as duas coisas estão extremamente interligadas. E tem muitas coisas em comum, na verdade. Ambos cursam com diagnósticos que são por exclusão, ambos cursam com dor, ambos são mais prevalentes em mulheres, ambos têm um quadro inflamatório com citocinas inflamatórias liberadas. Então, façam essa correlação no consultório de vocês quando vocês estiverem com paciente com colo irritável, que também refere sintomas ou diagnóstico já de fibromialgia. Desconforto pós-prandial, muito comum nesses pacientes. Sensibilidade visceral, flatulência, muitos têm esse desconforto como um dos principais desconfortos, alteração do humor provocado também pela dor e também alterações da sua estética. A gente viu que a gente pode ter até maior acúmulo de gordura abdominal por conta da produção de cortisol excessiva e da ativação excessiva do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Esse aqui é um trabalho de 2020 que fala sobre a predominância desse tipo de sintoma. Estou com duas telas aqui passando de slide para mim. Bom, quais são as causas da síndrome do intestino irritável? A causa, na verdade, ela é desconhecida, mas existe uma tendência genética,
principalmente já identificada para o cólon irritável com predomínio de constipação, pelo gene que codifica a superfamília dos fatores de necrose tumoral 15, que é esse gene que eu coloquei aqui, e alguns trabalhos também demonstram traumas na infância também afetando a doença. As causas, elas são principalmente desconhecidas, mas a inflamação e o estresse também podem ser uma das causas diretas ou indiretas, mas que ainda precisam de mais investigação. O diagnóstico, como eu disse, ele não é feito por nutricionista, ele é feito por médicos, mas você vai questionar o seu paciente quando você está de frente para ele em relação ao que já foi feito, que tipo de exame foi feito, que exames de exclusão de outras doenças intestinais já foram feitos para ele achar que ele tem colo irritável. Porque vocês vão ver, é muito comum o paciente chegar e falar assim: ah, eu tenho colo irritável, mas peraí, você tem colo irritável diagnosticado ou só porque você tem flatulência? Ou só porque as suas fezes alternam entre constipação e diarreia? Então, isso você já está dizendo que é colo irritável. É mais ou menos parecido com pacientes que têm gastrite. Eles têm dor gástrica e eles falam que eles têm gastrite. Então, muitas vezes eles não têm nem diagnóstico disso. Então, o diagnóstico ele é feito hoje baseado nos critérios de Roma 4, que foi desenvolvido isso em 2016, mas ele ainda é o critério utilizado na avaliação desses pacientes. Então, esses pacientes, eles têm que ter dor abdominal recorrente e mais um ou mais dos sintomas abaixo. Dor abdominal e alívio com a evacuação, alteração na frequência de evacuação, para mais ou para menos, alteração no formato das fezes e inchaço abdominal. Sendo que esses sintomas, eles têm que ter iniciado pelo menos 6 meses antes desse diagnóstico e tem que estar presente nos últimos 3 meses. Então, não é uma pessoa que no último mês refere distensão, dor, sei lá, flatulência, fezes mal formadas, que vai fechar um diagnóstico para isso. Além disso, além dos critérios de Roma 4 para intestino irritável, você ainda vai fazer uma colonoscopia digestiva que vai estar normal e você ainda vai ter um teste sorológico para doença celíaca negativa para você fechar esse diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Sabe por que você precisa disso? Porque o diagnóstico, basicamente, ele é por exclusão de outras desordens digestivas intestinais que se assemelham muito em termos de sintomas com o colo irritável, que é o caso, por exemplo, da intolerância à lactose, doenças desabsortivas, né, como a intolerância à lactose, como a sensibilidade ao glúten, como a doença celíaca, como a retocolite ulcerativa, doença de Crohn, endometriose, um quadro de disbiose isolada, que a gente vai falar sobre isso, um supercrescimento bacteriano no intestino delgado, uma constipação isolada, um câncer de cólon, de ovário, uma absorção de ácidos biliares. Então, tudo isso pode trazer sintomas muito parecidos. Então, quando eu faço a exclusão de vários desses agentes, eu posso fechar um diagnóstico mais claro de cólon irritável. Todos os casos de cólon irritável eu vou ter uma alteração real, oficial, na microbiota intestinal. Não necessariamente isso vai ser a causa, mas isso sempre vai estar presente quando você estiver diante de um paciente com colo irritável. Então, pense, chegou, ele apresentou todos aqueles sintomas, ele já fez o diagnóstico propriamente, você já entendeu se tem predomínio de constipação, se tem predomínio de diarreia, se tem uma forma mista, já pegou os principais sintomas dele, já entendeu quando esse quadro começou. E aí você vai começar a tratar a microbiota intestinal, que tem alteração tanto na composição, quanto na diversidade dessas bactérias, quanto levam a um aumento de permeabilidade intestinal. A gente tem presença de bactérias metanogênicas, que vão produzir gás metano. A gente vai ter presença de Clostridium ou Prevotella. E a gente vai ter uma diminuição geral, principalmente na diversidade e na quantidade de bifidobactérias. Parece que é 5 vezes menor do que indivíduos normais. A gente também tem diminuição de lactobacilos e de outras bactérias mais. A gente também tem um aumento dos níveis de bactérias anaeróbicas, como Streptococcus e Escherichia coli, e abundância de bactérias gram-negativas.
Por que é importante eu entender isso? É importante eu entender isso porque a gente está falando de um quadro de disbiose intestinal. E a disbiose, ela consiste num desequilíbrio da flora bacteriana intestinal que reduz, com o passar do tempo, a capacidade de absorção de nutrientes, podendo levar o seu paciente a insuficiências nutricionais. Então, ele até pode estar já com insuficiências nutricionais ou ele pode vir a cursar com essas insuficiências nutricionais. E esse desequilíbrio ele é causado, então vejam a balança, ele é causado pela diminuição de bactérias boas que habitam o nosso intestino, né, que são as bactérias probióticas, que defendem, né, a nossa imunidade e várias outras funções terapêuticas nossas, mas também a gente tem o aumento de bactérias patogênicas que vão trazer uma série de consequências negativas. Alguns sintomas comuns do quadro de disbiose vão ser gases, sensação de estufamento, de dor abdominal, de diarreia, de prisão de ventre, de náuseas, ou seja, um quadro, né, de sintoma muito parecido com o colo irritável. Pacientes com disbiose, eles tendem também a ter um aumento na permeabilidade intestinal, que é conhecido como leaky gut, que é o aumento de permeabilidade intestinal. E esse mecanismo, ele favorece com que toxinas produzidas no ambiente intestinal, causadas inclusive por conta de parasitas, de fungos excessivos, de bactérias e de vírus que não estão habitando essa microbiota intestinal de maneira inerte, eles estão produzindo agentes de contaminação, agentes tóxicos, agentes que vão irritando essa parede do intestino e vão provocando esse aumento de permeabilidade intestinal. E o que é isso? Quando a gente tem um aumento de permeabilidade intestinal, a gente tem necessariamente bactérias, parasitas, fungos, ou seja, uma alteração da disbiose. A gente pode ter álcool ou cafeína irritando essa parede do intestino. Eu posso ter falta de enzimas digestivas que fazem com que restos alimentares cheguem no meu intestino indigeridos ou pouco digeridos e que vão batendo ali na parede do intestino, abrindo essa barreira. Então, quando eu falo de permeabilidade intestinal alterada, para quem não está familiarizado com o termo, é o seguinte, é como se o nosso intestino ele fizesse uma função de barreira. E porque eu tenho alguns agentes ali chegando no meu intestino, isso aqui que deveria estar colado, ele vai se abrindo. E aí eu permito a passagem nesse buraco entre as células de substâncias que antes não deveriam estar passando, que eu deveria estar protegendo a minha corrente sanguínea desses agentes. Então, medicamentos vão fazendo isso, deficiências nutricionais vão fazendo isso, infecções do trato gastrointestinal vão fazendo isso, por isso que muitas vezes, depois de uma gastroenterite, de uma contaminação intestinal qualquer, o paciente refere que começou com os sintomas de colo irritável. Agentes químicos, por exemplo, presentes em alimentos processados, então a gente tem corante, conservante, glutamato monossódico, a gente pode colocar aí também o glifosato, que é um agente agrotóxico presente em vários alimentos consumidos. Então, tudo isso a gente já sabe que pode afetar a permeabilidade intestinal. Além das sensibilidades alimentares, que é o tema que a gente vai seguir na sequência. Uma delas mais frequentes aí para o colo irritável é a sensibilidade ao glúten. Uma sensibilidade ao glúten não celíaca. Conforme esses agentes eles vão passando entre as células, eu vou apresentando quadros de sensibilidades alimentares e também doenças inflamatórias e autoimunes em sítios distantes do intestino. Ah, Patrícia, então é por isso que às vezes um paciente ele tem colo irritável, mas ele também tem rinite, ele também tem sinusite, ele tem tiroidite de Hashimoto, ele tem fibromialgia, ele pode ter enxaqueca, ele pode ter perda de memória? Sim, porque você pode causar doenças inflamatórias em locais distantes do intestino. E por que isso pode acontecer? Justamente por esse mecanismo de aumento de permeabilidade intestinal. Então, quando você tem esse aumento de permeabilidade intestinal alterado, o que vai acontecer? Você vai, basicamente, fazer com que essas macromoléculas, elas migrem para a tua circulação. E quando elas migram para a tua circulação, elas podem induzir reações autoimunes. Elas podem induzir reações inflamatórias em outros sistemas. E isso é essencial que você conheça para que você não queira tratar o seu paciente por segmentos. Tratar o intestino dele, mas manda ele para um endocrinologista tratar a tireoide. Não. Claro, você também vai ter um médico de apoio e de confiança para esse paciente, mas você tem que entender que a origem
pode estar sendo exatamente a mesma. Então não se esqueça disso ao tratar o seu paciente. Além do mais, todas essas toxinas bacterianas, fúngicas, parasitárias, todas elas podem ter semelhança estrutural com áreas do nosso corpo que tenham similaridade. Ou seja, o meu sistema imunológico, querendo atacar esses componentes antigênicos produzidos por esses micro-organismos dentro do intestino, pode atacar uma estrutura corporal nossa que tem semelhança, por similaridade. E isso é um mecanismo muito comum no qual a gente vai sempre tratar pacientes com doença autoimune primeiro, tratando o intestino. E muitas vezes também tratando pacientes que têm alteração na pele, no cérebro, na articulação, em outros segmentos, também começando pelo tratamento intestinal. Bom, e aí outra coisa que é importante a gente saber, porque a gente vai falar agora do glúten. E o glúten é uma das moléculas alimentares que está mais envolvido no aumento dessa permeabilidade intestinal alterada. Por quê? Porque ele é capaz de mexer numa proteína que mantém essas junções estreitas mais grudadas, que é o caso da zonulina. Então, a zonulina, ela é diretamente afetada pelo trigo. E por isso o trigo tem alguns trabalhos científicos associando o consumo de glúten com o intestino irritável. De que maneira isso acontece? Não necessariamente ele é o causador do colo irritável, mas alguns trabalhos, não só esse, mas alguns outros trabalhos, mostram que pacientes com colo irritável podem se beneficiar de uma alimentação sem glúten. Não necessariamente ao nível de um paciente celíaco que precisa evitar até os vestígios, os traços de glúten. Até porque é uma sensibilidade ao glúten não celíaca. E é uma sensibilidade mediada por IgG, certo? Então, além da sensibilidade ao trigo, uma dieta baixa em FODMAPs é o que hoje é mais recomendado para esses pacientes com colo irritável. A gente vai falar sobre o FODMAPs daqui a pouquinho. E também, se a gente for pensar, uma dieta baixa em glúten, ela também pode ajudar pacientes com colo irritável, justamente porque os alimentos que são colocados nessa dieta, a base de arroz, a base de quinoa, a base de milho, eles são baixos em FODMAPs. Aí a gente vai entender, talvez, por que uma dieta também sem glúten pode ser útil para pacientes com colo irritável. E aí, que uma coisa é importante. Lá na minha clínica, já há muitos anos, o que eu faço? Eu invisto em exames de intolerância, de sensibilidades alimentares em todos os pacientes que passam em consulta comigo. Mas para que isso, Patrícia? Para a gente não chutar. Eu não quero que um paciente pague uma consulta comigo e eu tenha que chutar. Ah, eu li que o glúten ele pode ser bom de ser tirado numa dieta com colo irritável. Não, eu li, mas eu não sei se para você é o caso. Embora isso esteja descrito na literatura, vão ter pacientes que não precisam dessa intervenção e vão ter outros que precisam muito dessa intervenção e vão ter outros que vão ter que realmente eliminar completamente e por muito tempo. Que tem trabalho também que mostra que os anticorpos produzidos em relação ao glúten, muitos meses depois que o paciente excluiu da alimentação, eles continuam presentes, ou seja, essa sensibilidade ela pode demorar muito tempo para ser perdida. Então a gente tem que ter um manejo muito específico desses pacientes que a gente sabe que tem sensibilidade ao glúten. Então eu, Patrícia, não me permito chutar, imaginar, acreditar que esse seja um dos problemas. Eu gosto de ter a certeza que aquilo ali é o problema dele. E pensando também nisso, né, é importante porque cada clínica, né, eu tenho clínica já há 15 anos dos 20 anos que eu sou nutricionista, então a gente tem que ter condutas que são iguais para todo mundo dentro da clínica, para que você crie um protocolo que te guie na interpretação dos sinais e sintomas do teu paciente. Não quer dizer que por ter um protocolo todo mundo vai ser tratado igual. Não, não vai ser tratado igual. E a importância de um evento desse, ela é muito grande, porque esse evento, ele vai trazer pra gente, não só para mim, que também vou ser espectadora do evento, mas para vocês que estão aprendendo também no evento, comigo e com outros palestrantes, que
assim, a formação técnica da gente, ela é fundamental. Não é à toa que eu venho de 9 formações diferentes ao longo desses 20 anos. Fui professora de pós-graduação, palestrante em muitos congressos para médicos, para nutricionistas, sempre nessa área da saúde. Então eu sou pioneira nisso e eu valorizo demais a formação técnica. No entanto, para a gente poder ser bem sucedido no nosso trabalho, o profissional da saúde, ele precisa ter outras habilidades. Ele precisa ter outras habilidades, sabe por quê? Porque quando você chega num congresso desse e muitas vezes você se depara com essas informações, uma coisa é você ter a informação, outra coisa é você saber utilizar essa informação ao teu favor. E é por isso que eu vou aproveitar e divulgar aqui uma coisa que estão me pedindo há muito tempo, gente, e eu quero fazer esse parênteses aqui porque eu acho bem pertinente para o evento que a gente está falando, que eu agora vou ajudar as pessoas, né, os meus colegas da área de saúde, a terem o mesmo êxito profissional que eu tive nos meus consultórios e nas minhas clínicas, com uma mentoria onde eu vou justamente direcionar vocês a tudo aquilo que eu tive que aprender, além do meu conhecimento técnico de todos esses anos. Por quê? Como eu estou dizendo, o conhecimento técnico ele é fundamental. Mas como é que você vai usar esse teu conhecimento para se comunicar com o seu paciente? Como é que você vai deixar claro para a tua audiência, para os teus pacientes, para os teus seguidores, nas tuas redes sociais, que você está formando a sua autoridade a partir do que você aprende num congresso científico? Isso tem que estar claro, então você tem que saber trabalhar a tua comunicação, a tua imagem pessoal para atrair mais clientes. Clientes que vão fazer o teu boca a boca, que vão falar, olha, a Patrícia Davidson, ela curou meu colo irritável. Vai lá nela que ela é boa. Então como é que você deixa essas pessoas saberem para ter esse boca a boca positivo? Como é que você capta mais clientes a partir desses teus conhecimentos práticos, não só dos teus conhecimentos teóricos? Eu sei que muita gente vai sair do evento hoje aqui e vai engavetar o conhecimento. E tem outras pessoas que são mais propensas, são mais suscetíveis a botar logo as caras para frente e amanhã no consultório estarem prontas para atender pacientes com colo irritável com muito mais segurança. Só que você tem que fazer isso ser jogado a teu favor sempre. É isso que faz a gente crescer nos nossos consultórios e nas nossas clínicas e trabalhar a captação segura desses clientes, você poder aproveitar o seu negócio digital para isso, você usar suas redes sociais para isso, você criar um produto digital para impactar mais gente com os teus conhecimentos, você fazer um atendimento de impacto maravilhoso com os conhecimentos que você obtém nos congressos que você faz. Por quê? Porque agora é muito mais difícil a gente impactar paciente, ó, pela câmera. Antes a gente, o toque, tinha um abraço, tinha aquele quebra-gelo inicial frente a frente com o paciente. Hoje a gente não tem mais. Então, a gente tem que conseguir bypassar tudo isso através de um conhecimento, de habilidades de comunicação, de habilidades de crescimento profissional, que hoje eu tenho essa formação aberta para vocês. E para quem está interessado, é só clicar aí no QR Code, se você está assistindo ao vivo ou se você está assistindo depois, essa aula gravada não importa, esse QR Code funciona e ele te leva para um formulário de aplicação. Por quê? Porque eu preciso entender se eu e você estamos na mesma página para eu ser a sua mentora de negócios na área de saúde. Não basta só você querer, você tem que ter as habilidades iniciais e um formulário bem preenchido. Então caprichem no preenchimento do formulário para que vocês possam ser aceitos nessa mentoria, que dura um ciclo de 8 encontros, são 8 assuntos que a gente vai estar abordando ali. Muito bem. Outra coisa que a gente precisa saber e trabalhar a nosso favor é o conhecimento sobre a parte médica. Por que a gente precisa conhecer isso? Porque já está descrito na literatura alguns medicamentos que podem agravar a síndrome do intestino irritável. E esses medicamentos, eles podem ter prescrição médica e não ter prescrição médica. Então, às vezes, um cliente seu, ele chega lá e ele tem uma prescrição médica de antibiótico, de antidepressivo, de antipsicótico, de diurético, de metformina, de opioide, mas
Depois que ele começou a usar essa medicação, que ele começou com os sintomas. Caramba! Então talvez eu tenha que falar com o médico dele. Talvez o médico dele ainda não saiba que ele está com colo irritável, porque talvez ele foi te procurar primeiro do que falar com o médico. Ele não está vendo qualquer correlação. E por isso você tem que estar muito atento ao conhecimento que você está adquirindo. E mais uma vez eu estou te falando, o grande lance de você ser bem sucedido no seu negócio de saúde é você saber utilizar a seu favor todo esse conhecimento. Não adianta isso ficar engavetado. Então, você tem que ser proativo mesmo. Pega o telefone, liga para esse médico, faz contato, fala com o seu cliente que você já sabe que existe uma relação entre isso. Vai lá na sua rede social, publica alguma coisa relacionada a isso, mostra, deixa as pessoas saberem que você tem habilidades diferenciadas, que você é um profissional diferenciado e próspero, porque isso vai trazer clientes, vai movimentar o seu consultório, vai trazer mais dinheiro para você, vai te ajudar a montar uma equipe para te ajudar e ter um pensamento igual ao seu. Outros medicamentos, os pacientes a gente sabe que eles ficam escolhendo, né? Tomam ferro, tomam magnésio, eu vi o galo cantar aqui, toma uma fibra, usa um farelo de trigo e ele tá só piorando dos sintomas de colo irritável dele e não tá nem entendendo o motivo, o real motivo disso estar acontecendo. Então, muita atenção também nas medicações. Quando a gente pensar em condutas nutricionais, claro que o tratamento ele tem que ser individualizado, né? Somos formados para isso, para ter esse olho clínico e nesse olho clínico eu saber identificar exatamente o que meu paciente precisa. Será que então ele está precisando de probiótico? Eu aprendi lá na aula que probiótico pode estar faltando para esses pacientes porque eles têm leaky gut, eles têm disbiose, beleza. Polifenóis, eu posso trabalhar com vitaminas e nutrientes, eu posso trabalhar com fibras. Muita atenção com fibra, a gente vai falar sobre isso, porque tem fibra que pode piorar sintoma de colo irritável. Suplementos específicos, estratégias complementares que eu posso indicar para esses pacientes, eu adoro isso. Eu gosto de trabalhar com equipe multiprofissional, então eu acabo delegando para outras pessoas, principalmente se eu percebo que o grande motivador desse colo irritável, o grande perpetuador desse colo irritável, além da alimentação e da disbiose, possa ser algo emocional e, claro, traçar qual é a dieta adequada para esse paciente, porque nem todo mundo vai receber o mesmo tipo de alimentação e é sobre isso que vamos falar aí na sequência, sobre estratégias alimentares, nutricionais e de suplementação. Então, em relação a probióticos, o que a gente tem? A gente tem uma relação, né, que os probióticos no colo irritável, eles podem ajudar na produção de interleucina 10, interleucina 12, que tem atividade pró-inflamatória. Na verdade, os probióticos eles vão ajudar a diminuir essas interleucinas. E aí, quais são as cepas que já foram estudadas em relação à síndrome do colo irritável? Então, cepas como Bifidobacterium infantis, elas normalizaram as citocinas pró-inflamatórias, inibe também aquelas inflamatórias. Então, não só Bifidobacterium infantis aumenta as citocinas anti-inflamatórias, como diminui as pró-inflamatórias, né? E vai tendo um efeito sobre a motilidade, sobre a sensibilidade visceral desses pacientes também. Depois disso, a gente tem, ó, Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus plantarum. Ó, nesse caso aqui, nesse estudo, Lactobacillus acidófilos foi utilizado na ordem de 10 bilhões de unidades formadoras de colônia, de 4 a 8 semanas de suplementação, mostrou redução de dor. Então isso também, ele é muito variável nos trabalhos científicos, tá, gente? Vocês vão encontrar diferentes cepas, diferentes quantidades para diferentes finalidades. O VSL3 é uma mistura probiótica que tem 8 cepas, ele é mais caro, né? A gente chega aí a estar ofertando 112 bilhões de unidades formadoras de colônia para o paciente, então ele é muito concentrado, mas tem trabalhos científicos bem promissores, não só com colo irritável, mas também com doenças inflamatórias intestinais. Bifidobacterium também e Lactobacillus plantarum. Os lactobacillus acidófilos são aqueles que têm a capacidade em trabalhos científicos de modificar a expressão de receptores de dor no intestino, tanto de ratos quanto de humanos. Então, também tem trabalhos com
humanos. Em relação aos polifenóis, o que a gente pode ter em relação aos polifenóis? Eles são essenciais no cólon irritável porque eles não geram qualquer tipo de fermentação e não alimentam bactérias patogênicas. Então, eles também podem modular o processo inflamatório. Nem todos eles vão ser aplicados em todo tipo de colo irritável. Então, por exemplo, o chá verde, para quem tem colo irritável com predominância de diarreia, não seria o mais adequado, mas na constipação pode ser super interessante. Além disso, esses polifenóis, eles são low FODMAPs. Então, o cacau, morango, mirtilo, chá verde, as amêndoas, eles podem ser utilizados em relação também à dieta low FODMAP, se você for utilizar ela como norteador do tratamento nutricional do seu paciente. Vou apresentar os prós e os contras. 95% também dos polifenóis, eles são metabolizados na microbiota intestinal, tornando eles mais biodisponíveis. Então, mais um motivo para você poder organizar melhor a sua microbiota intestinal para também estar recebendo esses polifenóis e estar ativando eles no ambiente intestinal. Em relação a vitaminas e nutrientes, a gente sabe da importância de reposição de zinco, ele é essencial para a formação de ácido clorídrico, vai evitar que você tenha moléculas mal digeridas chegando lá no intestino, faz parte do processo digestivo e também bastante promissor para a questão da função imunológica, além de que baixos níveis de zinco estão relacionados ao aumento de permeabilidade intestinal. E a gente sabe como a suplementação de zinco tem demonstrado melhora no reparo do revestimento intestinal. A quercetina, ela também pode ajudar nesses casos, esses pacientes, porque ela ajuda naquelas proteínas que fazem a função de barreira. A vitamina D, essencialíssima, porque ela induz a expressão de vários peptídeos e dessas enzimas, dessas proteínas que fecham a barreira lá dentro das, né, a barreira que se abriu entre as células intestinais. A gente tem o 5-hidroxitriptofano, que vai ajudar na zonulina, nas ocludinas, que são também essas proteínas que mantêm o leaky gut sob controle. Curcumina pela atividade anti-inflamatória, vitamina C melhorando a taxa de recuperação epitelial, inibindo a resposta de liberação de histamina, a glutamina sendo importante para a energia dos colonócitos, a renovação desse epitélio intestinal com segurança. Já em relação às fibras probióticas, o psyllium é uma ótima opção. Por quê? Porque é uma fibra não fermentável e ela é bem estudada no colo irritável com predominância de constipação, melhorando o movimento peristáltico, melhorando, né, a umidade dessas fezes. Ela deve ser consumida sempre com bastante água, normalmente 5 gramas, e depois você pode até ir evoluindo com o seu paciente. A linhaça, ela pode aliviar a constipação, a dor abdominal e o inchaço no colo irritável com predominância de constipação. Muita atenção, tá, gente, com os casos de predominância de distensão abdominal e os casos de diarreia, porque as fibras elas podem piorar bastante esse quadro. Nem todo paciente tem uma boa aceitação. A beta-glucana também é uma boa possibilidade, ela é conhecida por ser um estimulante da interleucina 22, que promove a síntese de beta-defensina, que é justamente responsável por diminuir o efeito de síndrome fúngica, que pode ser um dos motivos pelos quais o seu paciente também tem muita distensão, tem colo irritável, tem piora do quadro intestinal e de desbiose. E é considerado também um agente imunomodulador, com papel significativo também na redução da produção de citocinas inflamatórias. A fibra cássia, ela é um xilooligossacarídeo. A fibra cássia e o xilooligossacarídeo, eles não têm o efeito de alimentar bactérias patogênicas. Então, eles também podem ser bem utilizados. Eles são, principalmente xilooligossacarídeos, eles são metabolizados por bifidobactérias, produzindo os ácidos graxos de cadeia curta. A gente sabe da importância que eles têm para melhorar a colonização de todas as bactérias benéficas e inibição de bactérias patogênicas no trato gastrointestinal e podem ser utilizados na ordem de 2 gramas por dia junto com as refeições. O amido resistente do milho, né, com alto conteúdo de amilose, também pode ser uma boa forma de utilização de fibras com paciente com colo irritável, por ser uma fonte natural de fibras não fermentáveis. Então, muito cuidado com isso. Então,
a gente tem aí que o Guardian pode ser um excelente aliado para a gente no tratamento de paciente com colo irritável. Eu tenho utilizado desde que o suplemento foi desenvolvido, né? Ele vai ter todos esses ingredientes responsáveis por restabelecer a homeostasia intestinal e criar as condições que geram esse equilíbrio celular e bacteriano do microbioma. Tá? E a consequência desse equilíbrio é a melhora desses sintomas e também das doenças externas, das doenças extraintestinais associadas à hiperpermeabilidade intestinal ou leaky gut. Então, ele vai ter todos esses ingredientes aí que a gente já falou, associado a N-acetilcisteína, glicina, outros aminoácidos importantes com atividade aí anti-inflamatória, antioxidante, a glutamina para renovação do epitélio e todos os outros ingredientes que eu já falei anteriormente. Então, eu tenho tido excelentes resultados. Claro que tudo isso tem que ser avaliado caso a caso. Existem outras estratégias complementares descritas na literatura, inclusive em trabalhos aí de 2020, com reposição de enzimas digestivas, com reposição de óleo de hortelã-pimenta, pode aliviar os sintomas, principalmente se usada 3 vezes ao dia, longe das refeições, tá? Ela tem que ser manipulada com revestimento entérico, tá? Só não pode ser utilizada no colo irritável com predominância de diarreia. A gente também pode utilizar a curcumina em combinação com óleo essencial de funcho, tem um efeito anti-inflamatório, anti-espasmódico, de ajudar na liberação de enzimas digestivas importantes. Tem o biointestil, que é um ativo patenteado aí, melhorou muito, né, já em trabalhos, a microbiota intestinal, regulariza o canal intestinal, tanto em pacientes com síndrome do intestino irritável, com diarreia, quanto do tipo misto. Então também pode ser algo que você pode associar, por exemplo, e aí as doses podem variar de 300 mg a 600 mg ao dia, então tem que ser visto individualmente com o paciente e pode ser utilizado de 4 a 6 semanas. Outras estratégias nutricionais de sucesso para esses pacientes, em alguns casos pode ser deixar grãos de molho, você trabalhar com a retirada do miolo do alho, se aquilo for indigesto para o seu paciente, provocar muita distensão abdominal, utilização de chás digestivos, azeites aromatizados com condimentos que possam ter atividade anti-inflamatória, redução de crucíferos ou das brássicas, né? Couve, brócolis, couve-flor. Então, são estratégias nutricionais possíveis? São, mas não são estratégias nutricionais que eu acho que são válidas por um longo período de tempo. Talvez enquanto você corrige a microbiota, repõe enzimas, usa o Guardian, revê a dieta, fazer algumas dessas manobras para o seu cliente se sentir melhor, é interessante. Mas você vai fazer ele evitar isso tudo ao longo da vida dele? Não, a gente tem que ir na causa do problema e não na consequência. E uma das maneiras da gente tratar é com uma dieta low FODMAPs. Tá? Então tem muita publicação científica do colo irritável com a dieta low FODMAPs, que a gente vai seguir de 2 semanas a 8 semanas e a gente vai fazer uma reintrodução gradual. Não é uma dieta para alergia alimentar, é uma dieta para a gente ter uma redução da fermentação que acontece dentro do intestino. Então, o que acontece? A gente tem uma redução aí de 70% a 80% nos sintomas com a dieta low FODMAPs. FODMAPs, a gente está falando de vários componentes alimentares que são fermentáveis. Então a gente está falando de oligosacarídeos, de disacarídeos, de monossacarídeos e de polióis que estão presentes em alimentos que a gente consome no dia a dia. Então, quando a gente faz uma dieta baixa em FODMAPs, eu posso diminuir interleucina 6, interleucina 8, reduzir a liberação de histamina, eu posso melhorar a normalização de células, a densidade de células produtoras de serotonina no colo, eu posso diminuir a quantidade de lipopolissacarídeos nas fezes desse meu paciente. Então tem várias vantagens para o paciente com colo irritável. Para mim, ela é uma dieta discutível, eu vou dar minha opinião depois, mas deixa eu apresentar para vocês primeiro o que é.
A dieta Low FODMAPs, ela não é necessariamente sem glúten, ela não é uma dieta gluten free, mas a gente sabe que muitos dos elementos que estão na dieta Low FODMAPs, ou seja, de baixa fermentação e que alterariam menos essa microbiota intestinal e os sintomas do colo irritável, esses elementos que estão presentes, eles são, na sua maioria, sem glúten. Então, de certa forma, a gente está falando que a gente também está fazendo uma alimentação basicamente sem trigo ou sem glúten, né? O objetivo da dieta Low FODMAPs, primeiro, né, é reduzir os sintomas, depois melhorar a microbiota intestinal e também a gente vai avaliar alimentos e grupos de sensibilidades alimentares. Se você, por exemplo, diferente de mim, não tem exames mais específicos para avaliar isso dentro da sua clínica ou dentro do seu consultório. Então, vamos falar um pouquinho quais são os alimentos que têm alto teor de FODMAPs e que precisam estar ausentes na dieta do seu paciente. Primeiro, essa dieta ela foi primeiro identificada por pesquisadores de uma universidade na Austrália e hoje em dia já tem muita publicação sobre isso, tem aplicativo, tem um monte de coisa que o paciente de vocês pode se guiar para poder entender qual é a lista ideal de alimentos a se consumir e a lista que ele deve evitar. Então, no caso, por exemplo, eu vou evitar monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polióis. Então, monossacarídeos eu encontro no mel, no agave, na pera, na manga, na ervilha, na cereja, na melancia, no xarope de milho. Então, todos os alimentos que são feitos disso, sejam eles industrializados ou preparações que o paciente faria na casa dele, ele tem que excluir esses alimentos. Disacarídeos, como a lactose, por exemplo, vão estar presentes no leite de vaca, no leite de cabra, no leite de ovelha, no sorvete, no iogurte, na nata, no creme, no queijo, ricota, cottage, tudo isso tem lactose. Então, temos que cortar independente do animal que for. A gente vai usar sempre as coisas de origem vegetal. Os oligosacarídeos, então, a gente vai ter que cortar cebola, alho poró. Então, isso envolve esse seu paciente mudar completamente a forma de preparo dos alimentos na casa dele. Alcachofra, beterraba, aspargo, enfim. E os polióis, que muitas vezes as pessoas usam nos produtos industrializados e também usam para adoçar receitas, cafezinho, chá, que é o caso do sorbitol, do xilitol e de algumas outras frutas. Então, você vai ter que ter isso já organizado no seu consultório para poder orientar o seu paciente e ele entender o que ele vai ter que evitar de uma maneira geral. Aqui não funcionou, queria mostrar para vocês as bactérias fermentando esses carboidratos digeríveis. Então, elas provocam toda essa alteração na microbiota intestinal, né, e a gente poderia tirar uma ideia mais real. Aqui também a gente veria, né, a fermentação dessas bactérias com um monte de alimentos com potencial de fermentação alto e como que uma dieta rica em FODMAPs acaba interferindo na produção de agentes de fermentação dentro do intestino. Bom, quais são os alimentos que vão ser livres de FODMAPs? Então, a gente tem aqui por grupos separados, então bebidas, carnes, frutas, legumes e verduras, leites e derivados, oleaginosas e especiarias. Então, basicamente, ele fica com uma dieta um pouco restrita, de fato, né? Então ele vai usar leites e derivados sem lactose, ele pode usar algumas oleaginosas, mas nem todas, muito poucos legumes, muito poucas frutas. As proteínas é o que vai salvar essa pessoa, né? Esses pacientes. E tem alguns grupos de bebidas que eles podem tomar e algumas especiarias que não fazem mal. Então, no caso, para adoçar, a estévia pode ser uma boa opção, já que o xilitol e os outros polióis não podem ser utilizados. Para facilitar a vida dos pacientes, tem alguns aplicativos, não só o da Universidade da Austrália, onde os pesquisadores desenvolveram todo esse conceito da dieta Low FODMAPs, mas também tem outros aplicativos disponíveis tanto para Android quanto para iPhone, que vocês podem orientar os pacientes de vocês a seguirem. Como é que vai ser a reintrodução desses alimentos? Então, é uma dieta que vai durar de 2 a 8 semanas. Patrícia, você ainda não falou por que você não é a favor necessariamente dessa dieta para todos os pacientes, embora haja publicações científicas muito claras falando da melhora dos pacientes com dieta Low FODMAPs. Por quê? Porque como eu testo sensibilidades alimentares, muitas vezes eu pego pacientes que ali na dieta está dizendo que pode comer todas as proteínas e eles são sensíveis, por exemplo, à proteína do ovo, eles são sensíveis à proteína da carne bovina, eles são sensíveis à proteína da carne de porco, ou da carne de frango, ou da carne de peixe.
Às vezes tem algum vegetal ou fruta que individualmente para aquele paciente ele deixa na dieta Low FODMAPs e ele não tem melhora porque individualmente ele tem uma sensibilidade. Então o que eu acho que deveria ser o caso de sucesso, que é onde eu tenho um excelente resultado? Eu tiro os alimentos que meu paciente tem sensibilidade alimentar e que foram testados no consultório e associo a retirada de alguns alimentos relacionados à dieta Low FODMAPs. Ou seja, tiro aqueles que ele consumia em grande quantidade e que são com alto potencial fermentativo. Então, eu não necessariamente faço uma dieta Low FODMAPs, mas eu tiro aqueles que antes fermentavam muito e que eles consumiam demais. Então, eu associo essas duas ferramentas. Então, para mim, isso é o que funciona melhor. Quem tiver essa possibilidade, maravilhoso. Quem não tiver a possibilidade, aqui já é pelo menos uma forma de ir tratando. Eu também já recebi clientes que já vêm para mim fazendo dieta Low FODMAP sem resultado. E aí a gente descobre no consultório por quê. Porque eles estão ainda consumindo alimentos que individualmente eles têm sensibilidade alimentar, ou porque o profissional que começou a trabalhar com eles tirou os alimentos ricos em FODMAPs, mas não fez o restante, que é cuidado emocional, que é cuidar com a suplementação, às vezes, de enzima digestiva, que é usar o Guardian, que é um suplemento que tem uma multiplicidade de componentes para reparar essa microbiota. Então não adianta você fazer só o trabalho de exclusão dos alimentos, porque senão você vai ficar refém desse tipo de dieta pro resto da sua vida. Por quê? Porque os fatores que estão desencadeando os sintomas, os sinais e os sintomas não estão sendo reparados, só a dieta. Então ele vai ter que ficar necessariamente a vida dele toda em função disso. Mas não é assim que a gente tem que proceder, a gente tem que começar a fazer reintrodução dos alimentos. Então a gente vai primeiro reintroduzir a lactose, depois a frutose, depois os frutanos de vegetais, depois os frutanos de fruta, depois os frutanos de pão, depois os cereais, depois os galacto-oligosacarídeos e depois os polióis. Como é que a gente faz isso? A gente vai comer cada grupo desse durante 3 dias, vai dar 3 dias de intervalo sem consumir aqueles alimentos e vai partir para o próximo grupo. Então, eu já trouxe também uma tabelinha para vocês aí, que possa ajudar vocês a se nortearem sobre a reintrodução. Então, o primeiro grupo, como eu falei, é o grupo da lactose. Então, o primeiro dia você vai consumir 125 ml de leite, que é mais ou menos meia xícara, ou 60 gramas de iogurte. No segundo dia, 250 ml de leite, ou 120 gramas de iogurte, terceiro dia 375 ml de leite ou 250 gramas de iogurte. Ou seja, você vai ter a possibilidade a cada dia aumentando progressivamente a quantidade que você vai se expor daquele agente de fermentação. Aí você vai dar um intervalo de 3 dias onde você não consome mais esses alimentos ricos em lactose e volta para a tua dieta Low FODMAPs. Aí você vai introduzir aquele segundo grupo de alimentos, que são os que têm frutose. Então, o primeiro dia, uma colher de chá de mel, ou então 1/4 de uma manga de tamanho médio. Segundo dia, uma colher de sopa de mel, ou então metade de uma manga. E por aí vai. Dá 3 dias de intervalo de novo, vai reintroduzir o terceiro e o quarto grupo, que são os frutanos de pães, cereais, grãos, depois os frutanos de fruta, depois os frutanos de vegetais e vai reintroduzindo de acordo com essa tabelinha. Só que você precisa entender o seguinte: você não vai manter os mesmos alimentos testados durante o restante do período de reintrodução dos outros alimentos. Então preste atenção. Você testa 3 dias, depois você para 3 dias onde você não introduz mais. Foi para o próximo grupo, você não fica trazendo aquilo que você já reintroduziu. A reintrodução é só para você ter 3 dias para você testar. Peraí, me adaptei ou não me adaptei? Preciso tirar ainda do meu cardápio ou posso deixar no meu cardápio? Tá? Então, quando você não apresentar sintomas no primeiro dia, isso quer dizer que você pode aumentar a quantidade de porção de acordo com o que está na tabela. Então, o dia 2 e o dia 3 até você cumprir os 3 dias. Você vai fazer o intervalo de 3 dias e vai iniciar o próximo desafio, ou seja, o próximo grupo. Então, você vai aumentar no segundo e no terceiro dia, de acordo com essa tabela que eu acabei de mostrar, caso você não apresente sintomas no primeiro dia. Mas, se você apresentar sintoma no primeiro dia, o que você vai fazer? Você tem que deixar isso tudo orientado para o seu paciente, porque senão ele fica sem saber o que fazer. E aí é crítico, né? Porque se ele não souber o que ele vai fazer, ele vai ficar se sentindo inseguro nessa introdução alimentar.
Então, quando ele apresenta sintoma no primeiro dia, você vai esperar até que esteja livre de sintomas, reduzir o tamanho da porção para metade e vai tentar colocar de novo. Você também pode fazer o seguinte, você pode pegar um outro alimento dentro do mesmo grupo da FODMAPs para confirmar os resultados do primeiro dia. Então, por exemplo, ali no primeiro grupo da introdução da lactose, você pode ter tentado com leite e não deu bom, não foi bom, você vai diminuir, você vai esperar passar o teu sintoma e vai introduzir com iogurte, para ver se confirma realmente o mesmo sinal ou sintoma. Tá? E aí você vai deixar de fato confirmado que o alimento é um gatilho para o seu desconforto. Então vamos supor, eu percebi que realmente lactose eu não consigo introduzir, dou os 3 dias de intervalo, começa o próximo teste. Então pode ser que você tenha tolerância a um grupo específico para reintroduzir e não tenha tolerância a um outro grupo para você reintroduzir, e tá tudo bem, o seu nutricionista ou vocês nutricionistas ou vocês médicos vão conseguir orientar isso de maneira perfeita. O que não está indicado para paciente com colo irritável, eu não uso. Aloe vera não tem resultados positivos. Foz, inulina e galacto-oligosacarídeos eu não tendo a utilizar pelo aumento de fermentação intestinal e porque já vi bastante piora nos sintomas. Tem publicação aí de 2020 também contraindicando isso aí. Que outros tratamentos eu posso propor para os meus pacientes? Eu posso propor tratamento de acupuntura, eu posso propor exercício físico para aliviar a tensão, para ajudar no estresse, para ajudar na carga emocional aumentada que esses pacientes têm. Eu posso ter ajuda psicológica para essa pessoa, e aí eu posso indicar para uma terapia, eu posso indicar para uma hipnose, eu posso indicar para um Theta Healing, eu posso indicar para um gerenciamento emocional, eu posso indicar para barra de Access, eu posso indicar para qualquer tipo de coisa que eu tenha alguém na minha equipe multiprofissional que eu confie que possa levar a uma melhora desse gatilho emocional. Mas uma terapia convencional também pode ser utilizada para poder ajudar esses pacientes. E em alguns casos também precisam de tratamento medicamentoso. Isso é muito comum, chega no meu consultório esse paciente com uso já de dieta FODMAP sem resultado e muitas vezes já com medicação, já tentou dois ou 3 medicamentos diferentes e não teve aderência ou à medicação ou à dieta e não teve melhora dos sintomas. Então, quando eu vejo um paciente usando medicação, não é por falha do meu tratamento nutricional. Muitas vezes eles já vieram com a medicação e o tratamento nutricional individualizado, com suplementação, com tratamento psicológico, muitas vezes fazendo atividade física, diminuindo alguns alimentos de alto potencial fermentativo, reparando com guardia, usando probiótico, identificando essa necessidade específica de cada pessoa que me procura, é que muitas vezes a gente consegue ir tirando a medicação. Quem tira o medicamento não é o nutricionista, não é o próprio paciente, provavelmente vai ser o médico que vai ver melhora nos sinais e sintomas desse paciente e vai acabar orientando ele a fazer essa redução. Então, eu acho que aqui tem informações muito valiosas, técnicas. Eu consegui trazer, inclusive, também o meu parecer de quem trabalha em consultório há muitos anos, também para dar algumas dicas práticas para vocês. E tenho certeza que já essa semana, para aqueles corajosos, já vão ter aí um impacto diferenciado nos seus consultórios e clínicas a partir da colocação de tudo isso em prática. E para finalizar, vou lembrá-los mais uma vez dessa oportunidade que eu estou criando. É só você clicar aí o seu celular no código, no QR Code, que isso vai te levar para um formulário de aplicação. E eu quero poder te ajudar não só na sua parte técnica, na sua formação elementar como nutricionista ou como profissional de saúde, não importa qual é a sua profissão, desde que você seja da área de saúde, mas eu quero poder também contribuir com aquilo que eu aprendi sozinha ao longo desses 20 anos, caindo e levantando, mas que me fizeram chegar até o sucesso profissional que eu tenho hoje junto das minhas clínicas e com uma marca de sucesso dentro da área de saúde. E a gente vai fazer um ciclo de 8 encontros numa mentoria especial, onde eu vou te ensinar todos esses assuntos aqui que eu acho que são
fundamentais para todo profissional que quer ter o quê? Sucesso profissional, autoridade junto aos seus clientes, autoridade nas suas redes sociais e principalmente aumentar o seu faturamento, seu ganho, ampliar a sua equipe e trazer mais prosperidade para os seus negócios. E aí você clica aí no QR Code, você vai te levar para um formulário de aplicação. Por quê? Porque a gente tem que estar falando a mesma língua, a gente tem que estar querendo a mesma coisa. Você de mim e eu de vocês. Então, esse formulário é para que eu possa te aprovar dentro desse processo de entrar dentro da minha mentoria. Não basta só poder pagar pela mentoria, mas eu quero que a gente realmente tenha uma afinidade inicial e que eu possa perceber que eu vou poder te ajudar e não só ser uma vontade sua, mas realmente você está num momento onde você pode ser ajudado por mim a prosperar o seu negócio. Me despeço por aqui. Obrigada pela Central Nutrition mais uma vez me convidar para um evento desse porte. Fico muito lisonjeada. Beijos! Até a próxima!